Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os mandou, pela primeira vez, anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda, mas, então, os viajantes eram raros. Portanto, nós já explicamos anteriormente que as pessoas viajavam e tinha sempre aqueles que os acolhiam nas cidades de acordo com as crenças, com os costumes e com o tipo de ideias que eles estavam levando naquele momento. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus discípulos: ponde-vos a caminho sem provisões. Mais uma vez, nós também temos que procurar entender pelo outro lado da vida. Muitas pessoas, ao morrerem, querem carregar várias posses, querem carregar dinheiro, carregar posses que ele tem aqui na terra. Mas no plano espiritual só entra de mão vazia, mas com o sentimento cheio dos bons sentimentos, com o coração cheio das boas ações, com as mãos iluminadas pela caridade. Portanto, precisamos entender pelos dois ângulos, pelo ângulo da vida material e pelo ângulo da vida espiritual. Pelo ângulo da vida material, hoje nós não podemos agir daquela forma tão simplória. Por outro lado, se nós formos entender pelo lado espiritual, precisamos entender que aqui deixamos todas as nossas posses materiais e adentraremos o plano espiritual simplesmente com a luz que fizermos gerar pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Tem os dois lados da moeda. Naquela época, se você carregasse muitos valores, você correria riscos. Então, deveria andar com o mínimo necessário para não atrair a cobiça dos transeuntes. E ter mais segurança, porque as estradas tinham muitos salteadores em algumas regiões. Então, que caminhassem com prudência e sempre não carregando provisões. Por outro lado, nós aqui hoje na Terra devemos também entender que não devemos carregar muitas coisas como bijuterias, joias e tantas coisas de valor, porque também aguça a curiosidade de certas pessoas, a cobiça, a inveja e as tentações ao roubo. É necessário então darmos valor exato e valor justo àquilo que nós precisamos ter, àquilo que as nossas necessidades materiais realmente precisam para que nós transportemos, para que nós tenhamos a posse justa daquilo que for justo termos, aquilo que for justo possuirmos. Façamos, pois, meus irmãos, todo o possível para transportarmos aquilo que é justo transportarmos, para carregarmos conosco aquilo que é justo carregarmos, e assim termos em mãos aquilo que se faz jus ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada. Tenhamos, pois, cuidado com aquilo que vamos transportar, para não atrair a cobiça. E ao adentrarmos o plano espiritual, lembremos que não vamos carregar ouro, nem prata, nem nenhuma joia. Carregaremos apenas os nossos sentimentos, as nossas boas ações, ou os nossos vícios e as nossas tentações. Esses nos prenderão no plano espiritual inferior, enquanto que aqueles nos levarão aos planos superiores da espiritualidade. Procuremos, pois, então, dar valor justo às coisas justas, cultivar os bons sentimentos, cultivar os bons ideais, para que os nossos amanhãs sejam repletos de paz, de harmonia e de fraternidade. Que a luz divina esteja sempre nos envolvendo, nos fortalecendo, para que sejamos úteis na seara divina. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar,
Ou quem é bastante humano para agasalhar um viajante que não tem com que pagar? Porquanto, esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Reportando aquele tempo, vamos entender que no mundo físico daquela época, vamos pensar na coisa física, as pessoas tinham o hábito de hospedar as pessoas e, se vendo que eles não tinham nada, os hospedariam por caridade. Os dariam de comer, de beber, onde dormir, pelo puro sentimento de fazer o bem. Com isso, nós temos que procurar fazer valer todo o bem possível. Todas as nossas ações devem ser feitas para as realizações edificantes do Espírito, mostrando que todos devem saber postar e se portar bem perante as situações que a vida nos coloca. Mas no mundo de hoje, teríamos coragem de hospedar um andarilho? Certamente que cada situação exige uma providência, uma ação, e todos nós, então, precisaremos tomar as devidas precauções para procurarmos viver de uma forma mais feliz, de uma forma mais sensata, edificando os verdadeiros valores da alma. Mas todo aquele que venha trabalhar pelo Evangelho, procure levar uma vida mais simples. Mesmo que ele tenha muitas posses, não procurem ostentar as suas posses. Abandone a vaidade, a ganância, a arrogância e procure viver uma vida mais simples, mais digna de um cristão, pregando o bem, fazendo bem, caminhando por onde precisa caminhar, levando a luz e o amor por onde precisar, para que as bases solidificantes do amor e da paz estejam sempre presentes em nossas almas. Quanto aos que não os queiram receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que lhes usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que fossem embora à procura de pessoas de boa vontade e que banasse a poeira do pé. Logicamente, Jesus sabia exatamente com que tipo de pessoas os apóstolos iam encontrar. Ele sabia exatamente que tipo de gente tinha por todos os caminhos que eles passassem. Ele conhecia a terra como a palma da mão e a região e aquelas almas humanas. Então ele foi dando orientações para que eles tivessem o mínimo de constrangimento possível, o mínimo de problema possível por onde fosse passar. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatemateis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham a ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Agir com prudência, agir com segurança, agir com responsabilidade. Agora tem essa palavra: não violenteis consciência. O que é violentar a consciência? Muitas das vezes é deixar a pessoa seguir para o caminho do erro, o caminho do crime. Muitas das vezes é deixar que a pessoa siga por caminhos tortuosos. Muitas das vezes é também não permitir que a pessoa entre por caminhos perigosos, dando bons conselhos, dando boas orientações. Não quer dizer que ele vai seguir a doutrina espírita, mas quer dizer que nós vamos orientá-lo a tomar um caminho com mais prudência, com mais segurança, com mais responsabilidade. Faz-se então necessário procurarmos observar a nossa necessidade de fazermos o bem com prudência, mas com verdadeiro coração, com verdadeiros bons sentimentos, para que todos possam trilhar, sob a bandeira de luz, a bandeira de paz, o rumo da caridade, do amor e da fraternidade. Façamos, pois, das nossas vidas um roteiro de luz, onde possamos sempre orientar aqueles que estão caminhando ao nosso redor, dando-lhes condições de seguir, resplandecente de amor, resplandecente de paz, para que a vida seja repleta de realizações que enaltecem a alma. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, e hoje é pela brandura. Capítulo 4, versículos, itens 10 e 11. Conquistar pela brandura, conquistar pela sabedoria, pela prudência. Mostrar às pessoas os perigos que a vida lhes oferece. Mostrar às pessoas os caminhos que a vida traz para seus destinos. E que todos nós saibamos construir, com base na responsabilidade e na segurança,
saber edificar, saber fazer prevalecer os bons sentimentos, as boas resoluções e saber, acima de tudo, construir a verdadeira paz em nossas vidas. Precisamos reformular nossos conceitos, precisamos aprender a fazer valer o sentimento de amor. Mas para isso, precisamos então conquistar a nós mesmos, impondo-nos as verdadeiras disciplinas que nos conduzem ao Pai, impondo-nos os bons sentimentos que nos levarão a estar mais próximos dos bons espíritos. Mas para isso, exige de nós uma cota de sacrifício para fazermos essa reformulação de conceitos. E dentre elas, sabermos ajudar com prudência, com segurança e com sabedoria. Todas as vezes que viermos auxiliar um de nossos irmãos ao longo da caminhada, estamos plantando uma boa semente para um futuro redentor para todos nós. Aquele que semeia boa semente, aquele que leva os bons sentimentos aos corações, esses são aqueles para os quais Jesus confia as grandes obras, os grandes trabalhos. E todos nós precisamos aprender a edificar, precisamos aprender a realizar as forças do bem, as forças do amor em nossas vidas. Estudemos o Evangelho, procuremos praticar o Evangelho, procuremos ter sabedoria para oferecer um pouco do que já aprendemos, um pouco do que já sabemos, e procuremos, então, trilhar pelos caminhos redentores da alma, sabendo desviar dos precipícios, dos perigos, dos abismos, dos equívocos. E para isso, olhai, vigiai e orai, porque não sabe quando chegará o tempo. Estejamos atentos, fortalecidos pelas orações, criando a nossa carapaça de luz para nos proteger sempre das adversidades. E a misericórdia divina sempre traz para nós as oportunidades de adquirirmos conhecimento, de nos espiritualizarmos, porque desta forma adquiriremos mais saúde, principalmente saúde espiritual. De conhecimento e espiritualização vai nos fortalecer as energias psíquicas, melhorando as nossas defesas também físicas. E a misericórdia divina, que sempre nos dá a esperança da fé renovadora, edificante nas luzes do amor e da paz, nos leva então a conquistar a verdadeira saúde, que é o bem-estar em todas as dimensões do ser, onde saberemos sempre construir, fortalecer e estarmos sempre em paz conosco mesmo, nas grandes realizações dos embates que a vida nos oferece. Que a luz da misericórdia divina esteja sempre nos envolvendo, nos impulsionando para as realizações do bem, do amor, da caridade. Que saibamos retribuir tantos que temos recebido, que saibamos edificar o bem nos corações alheios, que saibamos construir um mundo de paz, de fraternidade, de luz, para que as verdadeiras bênçãos divinas estejam envolvendo nossos corações. E a todos o nosso sentimento de amor, de misericórdia e de paz, rogando a Jesus que ilumine nossos lares, nossas caminhadas, para que sejamos sempre instrumentos do amor e das bênçãos divinas. E pedimos a você, deixe seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, que as bênçãos divinas multipliquem e cada vez mais as suas alegrias, as suas realizações, para que a paz e a fraternidade esteja sempre envolvendo vossas almas para o sucesso, para que as bênçãos do amor e as realizações do Espírito estejam sempre vos impulsionando às grandes realizações que a vida espera e oferece a cada um de nós. Sejamos, pois, meus irmãos, sóbrios, trabalhadores do bem, edificadores da luz em nossas almas. Paz e luz a todos.